Critérios de divisibilidade. Inicialmente, o que seriam os critérios de divisibilidade? Aqui está uma possível definição para isso. São as características dos números naturais, ou seja, os números inteiros positivos, podendo ou não estar o zero, que nos permitem saber se tal número natural é divisível por outro número natural específico. Em síntese, os critérios de divisibilidade são as características que observamos no número para saber se ele é divisível por outro. Entender critério de divisibilidade vai ajudar-nos a fazer divisões de forma precisa, sem quaisquer dúvida e sem testes que podem dar divisões não exatas. Então vamos aos critérios. Inicialmente, divisibilidade por 2. Não começa por 1, porque todo número é divisível por 1. Divisibilidade por 2, quando o número for par. Aqui alguns exemplos. 66, ele termina em 6, logo ele é par, então é divisível por 2. 17.620 termina em 0, é par, então é divisível por 2. 348 termina em 8, é par, é divisível por 2. 22 termina em 2, é par, é divisível por 2. E da mesma forma, 544 termina em 4, é par e é divisível por 2. Então, todo número par, ele é divisível por 2. Então, esse é o critério essencial. Se for par, é divisível por 2. Então, entendemos que os ímpares não são divisíveis por 2. Divisibilidade por 3, quando a soma dos algarismos resulta em um múltiplo de 3. Múltiplo, se você não sabe o que é, tem um vídeo aqui no canal. Mas, em suma, é aquela tabuada que se aprende, por exemplo, de 3, né? Alguns múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. Então, vamos aos exemplos. 65.283. Para sabermos se ele é divisível por 3, a gente vai somar e ver se encontramos um múltiplo de 3. Então, a gente separa, né, os algarismos. 6 mais 5 dá 11. 11 mais 2 dá 13. 13 mais 8 dá 21. E 21 mais 3, 24. 24 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 8, 24. Então, 65.283 é 24. Dá 24 e é divisível por 3. O número 43.722. Nós vamos somá-lo, seus algarismos. 4 mais 3, 7, mais 7, 14, mais 2, 16, mais 2, 18. Então, a soma deu um múltiplo de 3, que é 18, porque 3 vezes 6, 18. Então, este número, 43.722, é divisível por 3. Então, para saber se determinado número é divisível por 3, pegamos os seus algarismos, somamos e olhamos se o resultado é múltiplo de 3. Se for, ele é divisível. Divisibilidade por 4. Quando os dois últimos algarismos do número sejam 0, 0, 0, ou um múltiplo de 4. Exemplos: 71.280, termina em 80. 80 é múltiplo de 4. Já no número 2.200, termina em 00. Então, se termina em 00, é divisível por 4. E o terceiro exemplo, 9.736. 36 é múltiplo de 4. Logo, todo esse número é divisível por 4. Então, a condição para que um número seja divisível por 4 é que os dois últimos sejam 0, os dois últimos algarismos, ou sejam múltiplo de 4. Para facilitar, é só pegar os dois últimos números e dividir por 4. Se der uma divisão exata, ou seja, uma divisão que contém resto 0, então todo o restante do número será divisível por 4. Isso é uma forma também de saber. E a divisibilidade por 5, quando um número termina em 0 ou 5. Isso aqui acontece porque os múltiplos de 5 eles seguem um padrão de 0 ou 5. Os múltiplos de 5, 0, 5, 10,
15, 20, 25, eles terminam em 0 ou 5. Então, como todo múltiplo ele é divisível pelo número que é escolhido para gerar os múltiplos, no caso o 5 está gerando esses múltiplos. E como segue essa sequência, então todos os números que terminam em 0 ou 5 são divisíveis por 5. No número 2225, ele termina em 5, então ele é divisível por 5. Já o número 71.280 termina em 0, então ele é divisível por 5. Por isso que tem essa lógica, porque os múltiplos de 5 seguem o padrão de 0 ou 5. Então, se a gente pega os múltiplos de 5, todos eles são divisíveis por 5. Por isso que, para entender critérios de divisibilidade, é necessário entender múltiplos. Se você não entende muito bem, pode dar uma olhada no vídeo que foi feito. Então, é isso. Os critérios de divisibilidade, eles nos auxiliam a fazer divisões rápidas, em que não precisamos fazer testes. Por exemplo, surge aquela dúvida: será que esse número é divisível por 2, por 3? Eu vou testar aqui. E no final acaba se perdendo tempo fazendo uma divisão. Detalhe: esses critérios de divisibilidade são para divisões exatas, ou seja, de resto zero. Você vai escolher um número natural, retomando, são aqueles inteiros positivos, pode-se incluir também o zero, e vai fazer divisões, vai observando as suas características, e assim encontrar um resultado exato, de resto zero na sua divisão. Então é isso, espero que tenha gostado, e é isso que é critério de divisibilidade.